Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar o Sr. Ministro e, uma vez que irei fazer esta primeira ronda para efeitos de gestão do tempo de resposta do Sr. Ministro, ainda mais sendo a audição por Skype, informo desde já que irei dividir o meu tempo em 3 perguntas. E proponho iniciarmos esta audição com algumas perguntas sobre o Fundo Azul, que desde a sua criação, em 2016, tem significado uma esperança por parte deste Governo para o crescimento da economia do mar com apoio ao investimento. Nesse sentido, o objetivo inicial que os senhores definiram era, inclusive, o de se duplicar em 4 anos o peso do setor no PIB. De resto, ainda nos recordamos de ter ouvido o Sr. Ministro aqui afirmar em audições anteriores que o crescimento da economia do mar era precisamente o propósito deste Ministério. Posto isto, e partindo do princípio que esse propósito não se alterou, como se deduz também da intervenção inicial, é fundamental começarmos por perceber a execução do Fundo Azul desde a sua criação, ou seja, qual é a execução em 2017, 2018, 2019 e 2020. Mas é uma questão que nem vale a pena colocar, Sr. Ministro, porque a resposta é pública, está em toda a comunicação social e já é conhecida por todos, e a resposta é esta: o Fundo Azul apenas executou 1/4 do orçamentado nos últimos 5 anos. E eu repito, 1/4 do orçamentado. Ou seja, é um fundo, mas é tão fundo que mal se vê. Trocado em miúdos, ou melhor, concretizando em números, o Fundo Azul tem tido um orçamento anual de 13 milhões de euros nos últimos 5 anos, apenas executou 17 milhões. O que, convenhamos, fica muito aquém das expectativas, Sr. Ministro. E face à importância que a economia do mar poderia e devia ter em Portugal, vejo-me obrigada a recorrer àquela frase que nenhum pai gosta de dizer aos seus filhos, que é: eu bem avisei. E neste caso só vem comprovar que o PSD estava certo desde o início. E não gostamos nada de desempenhar este papel, porque todos gostaríamos que a execução fosse melhor e teria sido bem melhor para o nosso país, para a economia do mar. Portanto, mais do que ter razão, queremos é que o país avance. Mas a verdade é que desde o início que o PSD tem vindo a alertar para o perigo na criação de um fundo que depois não é desbloqueado e que pode acabar por gerar ineficiência e inação na área do investimento no mar. Ora, e é precisamente o que está a ocorrer. As queixas que se ouvem do setor é que o dinheiro não chega ao terreno devido ao que os empresários apelidam de calvário burocrático, de tal forma que alguns chegam mesmo a abandonar os projetos por causa dos custos da burocracia. Face a toda esta situação, cumpre analisar mais detalhadamente a execução. Vejamos. Que em 2020 a execução ficou muito aquém do expectável, já ambos tínhamos concluído na audição para o Orçamento de Estado para 2021. Ainda assim nada mudou e no Orçamento de Estado para 2021 está prevista uma verba de 13 milhões de euros para este fundo. Porém, se nos últimos 5 anos apenas se executaram 17 milhões e neste momento estamos em julho, ou seja, já passou mais de meio ano do início do ano, não será este o momento para se ter aquilo que na psicologia se designa por tomada de consciência e se rever esta execução? Não é esta a altura para se corrigir esta situação, Sr. Ministro? E esta é a minha primeira pergunta. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. A Sra. Deputada continua a querer insistir no copo sempre meio vazio. E como há pouco referi, de facto o Fundo Azul em 2009 tinha um nível de execução baixo, mas esse nível de execução aumentou francamente em 2020 e em 2021, porque melhorámos também e agilizámos a sua forma de gestão. Mas também reconhecemos que é necessária uma revisão legislativa, que está neste momento a ser realizada, com esse foco na simplificação e fortalecimento das competências e fontes de receitas, e que esperamos entregar até meados desta reforma legislativa, porque foram encontrados, de facto, algumas faltas de agilização neste fundo. Por outro lado, reconhecendo também a necessidade de agilizar e melhorar a sua
o seu apoio às atividades no âmbito da economia do mar, criámos este Portugal Blue em ligação com o Banco de Fomento e o Fundo Europeu de Investimento, no qual investimos 25 milhões de euros, que neste momento já responde a avisos e temos a certeza que irá agilizar fortemente a execução deste fundo. Mas, como eu dizia, e eu disse na intervenção, antecipa-se que para este ano, uma vez que já temos uma execução superior a 32%, e de facto em 2019 tínhamos 9%, antecipa uma execução perto dos 60% no final do ano de 2021, não estando, obviamente, superadas todas as dificuldades que encontramos e que estamos a resolver. Agora, em relação fazendo uma deixa-me encontrar aqui os números para lhe dar coisa com mais certeza. Nós, neste momento, temos a pagar cerca de 416 mil euros em pedidos feitos pelos promotores. Portanto, também os ecos que vêm na comunicação social são ecos que, por vezes, parecem exagerados relativamente à própria execução dos promotores e àquilo que surgem como pedidos de pagamento. Durante a Covid, procurámos também agilizar antecipando as contribuições e antecipando os pagamentos, que foi uma das reformas que fizemos, não só aqui como no MAR 2020, mas vamos, obviamente, trabalhar para fazer sempre melhor e melhor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Sim, tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já tive a oportunidade de o questionar sobre isto, mas com a resposta que nos deu, vejo-me obrigada a retomar o tema. Agora, para uma questão bem mais breve, mas também no âmbito do investimento na economia do mar. E, nesse sentido, a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência destaca para o mar, como já nos disse, um investimento de 252 milhões de euros. E convenhamos, ninguém acredita que o Sr. Ministro defenda que é com este valor que se irá mobilizar o nosso país para o mar, e não me diga que isto é ver o copo menos cheio, até porque, mesmo assim, se corre o risco de não se ter verbas suficientes para as fileiras que atualmente são mais visíveis na economia do mar. Nesse sentido, lembro que o Conselho Estratégico para a Economia do Mar da CIP veio dizer que as indústrias do mar querem investir em Portugal 5 mil milhões até 2030 em setores que vão dos portos e da construção naval à pesca e à transformação do pescado, da biotecnologia azul ao turismo e à economia do ambiente. Sucede que necessitam de 2,5 mil milhões de euros da Europa para relançar o setor. Ou seja, nos próximos 10 anos vão ser precisos pelo menos 10 vezes mais apoios públicos do que aqueles que estão designados no Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é que resposta pode dar a esta vontade de investir aliada a uma burocracia asfixiante do Estado português? Que progressos foram feitos em 2020 e 2021 para se desmaterializar o investimento na área do mar? E ainda, como podem as empresas do setor do mar, pesca e outras beneficiar das novas medidas de recuperação económica e capitalização empresarial que o Governo apresentou ontem? Obrigada. Deputada, Tem a palavra. Desculpe, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. E já gastou 2 minutos e 50. Tá bom, obrigado. Depois, agora não temos aqui o relógio, não é? Tenho que arranjar aqui um meu. Sra. Deputada, de facto, este PRR tem uma componente individualizada e identificada no o mar tem uma componente individualizada e identificada no PRR de 252 milhões de euros, são, por assim dizer, projetos pré-definidos. Eles estão lá pré-definidos, estão lá bem delimitados e descritos, mas não se esgota aqui. E se a senhora deputada ouviu o que eu referi
na minha intervenção inicial, a este juntam-se potencialmente 6,6 mil milhões de outras componentes relevantes para o setor do mar. Podia ligar a câmara, por favor? Não está ligada? Não estamos a ver. Ok, peço desculpa. Como ela não aparece aqui no coisa, eu pensei que estava ligada. Mas ouviram tudo o que eu disse? Estavam ligados microfones, estavam? Ouvimos em perfeitas condições. Ok. E, portanto, pode ir buscar mais 6,6 mil milhões, obviamente em sistema competitivo, com muitas outras componentes da economia, ao componente 5, à componente 6, 7 e 16. Portanto, não nos vamos reter nesta situação dos 252 milhões de euros, são projetos pré-definidos e que irão dar um grande impulso nas questões de aspectos como a economia azul, no contexto de bioeconomia, no contexto das economias relacionadas com as engenharias e nos contextos das atividades como a aquacultura. As pescas têm uma outra componente neste PRR, mas as pescas e as questões relacionadas com o ambiente marinho serão fundamentalmente financiadas do ponto de vista de instrumentos financeiros europeus pelo Mar 2020, pelo atual Fundo Europeu para os Assuntos do Mar e da Aquicultura. Como eu disse, para as questões da economia azul, mais relacionadas com os aspectos da indústria, da produção e das novas e tecnologias emergentes, temos também os EA grandes, que tem um ponto forte na questão do crescimento azul, e o Fundo Azul e o novo Portugal Blue, que vai dar um impulso grande em áreas avançadas da economia do mar, em áreas tecnológicas e de transição digital e energética. Por outro lado, dizer que, estando aqui no Ministério, estão a surgir muitos desafios em áreas tecnológicas de implementação, quer nas energias oceânicas, quer nas questões da aquicultura e na tecnologia, na biotecnologia azul, vindas elas próprias de fundos de investimento e de setores que trazem, de facto, os seus financiamentos financeiros e económicos. E, portanto, parece-me que isto vai ser uma área que continuará a crescer. Aliás, cresceu nos últimos 2 anos, duplicou nos últimos 4 anos, como acho que a senhora deputada estava a dizer que a promessa não tinha sido cumprida, ou o objetivo não tinha sido cumprido, mas pelos dados os indicadores quantitativos que é do Instituto Nacional de Estatística que temos, a economia do mar cresceu, duplicou nos últimos 4 anos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço as suas respostas, porque a economia do mar é mesmo fundamental para o crescimento do país. O que acontece é que, se por um lado é uma esperança de prosperidade, por outro deparamos-nos com uma situação de um país que não tem conseguido desbloquear esta oportunidade e esta enorme valia. E a partir dessa situação com a qual nos deparamos, não entende o Sr. Ministro que ajudar a projetar a economia do mar e as empresas portuguesas no mercado internacional nesta área deveria ser uma missão de todo o governo português e não apenas missão exclusiva do Ministério do Mar, como tem acabado por acontecer? Como, aliás, outros países o fazem e fazem-no muito bem. Nós por cá vamos tentando, mas para esse efeito seria importante termos um primeiro-ministro que desse, antes de mais, a atenção que Portugal e os portugueses merecem que seja dada ao mar e que revelasse ter perfeita consciência da nação marítima que real e verdadeiramente somos, o que por vezes parece esquecer. E isto foi manifesto no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A nossa forte ligação ao mar deu aso a discursos muito bonitos, até ficou bem no logotipo da nossa presidência, mas é uma pena que se tenha traduzido em poucos resultados concretos na área do mar. E bem sabemos que não é por falta de vontade do Sr. Ministro do Mar, mas o que nos parece é que é necessário mais empenho pelo resto do Governo.
E é precisamente em relação aos resultados da presidência portuguesa que temos mais duas questões para lhe colocar. Uma sobre o novo regulamento de controle das pescas, a outra sobre a situação com a Noruega. Quanto ao novo regulamento de controle das pescas, sabemos, já nos disse, que o acordo sobre o novo regulamento de controle das pescas continua a ser desafiante para negociar com o Parlamento Europeu. Sendo um regulamento muito importante para a sustentabilidade dos recursos e das comunidades pescatórias, continuam a existir dificuldades em determinar algumas normas uniformes de controle, como são, por exemplo, os sistemas de monitorização por satélite. Foi neste sentido que a Comissão e os ministros propuseram alterações ao regulamento. Gostaria que nos apontasse qual parece ser o rumo que o regulamento vai tomar, quais os principais impactos na nossa frota e que tipo de ações serão necessárias implementar e inovar. E a segunda pergunta, parece-nos importante fazermos o ponto de situação quanto às negociações com a Noruega, um parceiro estratégico para a União Europeia e cujo efeito na pesca do bacalhau para a nossa frota é muito acentuada. Porém, recorda-se que em junho o Sr. Ministro alertou para o grave incidente diplomático que poderia ocorrer. Como todos sabemos, por um lado temos a Noruega a ameaçar apressar os navios da União Europeia logo que seja atingida a cota que a própria Noruega fixou unilateralmente. Do outro, temos os ministros das pescas a alegar que a Comissão deve utilizar todos os instrumentos que dispõe para impedir que a Noruega leve a cabo estas ações pretendidas. Cumpre salientar que as atividades de pesca nas águas de Svalbard são regidas pelo Tratado de Spitsbergen, como a Noruega também bem sabe. Contudo, o processo parece ter tomado um rumo negocial muito estreito. De resto, não é a primeira vez que a pesca é um problema na Europa. Já tivemos as conhecidas guerras do bacalhau após a Segunda Grande Guerra entre o Reino Unido e a Islândia pelos direitos de pesca no Atlântico Norte, que apenas chegou ao fim com a intervenção da NATO, ou os conflitos entre a Guarda Costeira norueguesa e as traineiras de vários países, incluindo Espanha, na segunda metade da década de 80. Portanto, esta questão merece, a nosso ver, a maior atenção. Pelo que, face a esta situação, a última questão que deixo ao Sr. Ministro é o que se está a esperar destas negociações agora com a Eslovénia a presidir. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra para responder o Sr. Ministro. Muito obrigado. Senhora Deputada, em relação à cooperação intersetorial, por assim dizer, entre os diferentes ministérios do ambiente, uma área que é de facto transversal e que está, aliás, totalmente explamada na Estratégia Nacional para o Mar e nos objetivos a atingir é o mar. E o diálogo aí é frutuoso e, na minha perspectiva, é consequente. Portanto, dizer que é só o Ministério do Mar que valoriza as questões do mar e dos oceanos está a incorrer numa incorreção. E deixe-me dizer que, por exemplo, tem tido várias ações em conjunto com a ICEP, tem tido várias ações em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através, em particular, da Secretaria de Estado para a Internacionalização, e mesmo em tempos de Covid, já visitamos países, a convite de países como a Grécia, no contexto da promoção da economia azul e de fortalecimento das relações no contexto da economia azul. E temos também associado agora, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério do Mar, um roteiro da economia azul para a internacionalização em Portugal. Nós já tínhamos o roteiro da economia azul no meu Ministério com a Direção-Geral de Política Marítima e agora vamos iniciar um roteiro muito alargado por todas as empresas, por muitas empresas neste setor espalhadas por Portugal para, de facto, a promoção desta agenda. Daqui também pedir que visse com otimismo e objetividade a ligação entre diferentes ministérios no contexto, precisamente, da promoção da economia azul a nível da sua internacionalização. Quanto à questão seguinte, que era o novo regulamento de controle das pescas. Pronto, o novo regulamento de controle das pescas, nós conseguimos, de facto, uma
uma aprovação em Conselho, não foi fácil, há de facto divisões, estão muito ligadas com os sistemas de controle, muitas vezes relacionados com a pequena pesca e com as tecnologias a utilizar, até porque diferentes países têm diferentes regulamentações relativamente à utilização, por exemplo, de câmaras vídeo, de CCTVs, não só em espaços públicos como nas próprias, e isso também nas embarcações de pesca. O que levará, eventualmente, também a algumas reformas legislativas que serão necessárias para que se possam utilizar alguns equipamentos. Os outros eram, de facto, diferenças das perspectivas e que serão, certamente, agora esmiuçadas em sede do Parlamento Europeu relativamente a Tem que concluir, Sr. Ministro. Não? Já? Mas eu ainda não... gostava de abordar ainda a questão com a Noruega. Eu noto que a questão com a Noruega não estará muito dependente da presidência da Eslovénia ou da atual presidência da Comissão Europeia, porque é um processo de negociação que é feito pela Comissão Europeia e para a qual foram dadas orientações muito específicas por parte dos membros do Conselho Europeu, obviamente conduzidas em particular pela Alemanha, por Espanha, França, Polónia e Portugal, agora na nova, como já muito obrigado, Sr. Ministro. Também fazer uma afirmação melhor, e para que não se aceitem e que haja medidas que eventualmente terão a ver com as próprias tarifas da Noruega, mas é um assunto que está a decorrer, esperemos que chegue a bom termo, porque a Noruega é um grande aliado de Portugal, é um grande aliado da União Europeia. Muito obrigado.